Bom, então, concluindo o assunto da ressonância e seguindo para as ondas eletromagnéticas, retomar aqui a frase que eu coloquei como definição no início, né? O que é ressonância, então? Um fenômeno físico que ocorre quando um material passa a oscilar ou vibrar com a mesma frequência de vibração de outro material a partir da absorção de energia por meio de uma onda gerada por este ou por matéria. Lembrando agora, já que a gente viu os vídeos do pêndulo de Barton e da geração de antena, né, a simulação lá de geração de onda eletromagnética numa antena e a sintonia em casa, esse fenômeno ocorre então quando algo passa a vibrar pela absorção de energia de outro que está vibrando com a frequência semelhante de vibração. E aí então, novamente, cada material num sistema mecânico tem uma frequência natural de vibração em que ele se apropria mais da energia e ressoa, e cada material elétrico também pode ter uma frequência natural de vibração, como a sintonia em rádios, né? Então, o jeito mais comum, né, de você trabalhar em circuitos com o fenômeno da ressonância, por exemplo, é com circuitos RLC, de resistência, indutância e capacitância, né? No caso de circuitos RLC, você tem aqui então um capacitor, um resistor e uma bobina, né, um indutor. Esse seria o mais simples possível, né? E a gente pode fazer um exemplo não vai explorar os cálculos agora, mas para entender qual a frequência natural de vibração de um circuito RLC. Todo circuito, então, vai ter uma frequência natural de vibração em que ele pode entrar em ressonância com outro sistema elétrico, né? L é a indutância da bobina, a gente não explorou isso nesse curso, e C é a capacitância do capacitor, né? Então essa é a frequência angular de ressonância. Um exemplo prático é também um outro applet aqui, eu vou deixar esses links lá para vocês, mas enfim, aqui montei um circuito, não sei se vai dar para enxergar direito aqui, mas tá com uma bobina aqui, com 10 henries de indutância, uma resistência, que no caso aqui é uma lâmpada com meio ohm, e um capacitor aqui de 0,20 farads. Tá? Então esse circuito aqui externo, ele é semelhante a esse aqui, né? Um resistor, um capacitor, um indutor e um interruptor. Tá? Aqui está o interruptor. Esse outro circuitinho aqui, essa outra malha pequenininha, eu coloquei uma bateria de 12 volts, 12,5 volts e um interruptor. Então, por qual motivo? Essa bateria, na hora que eu ligar ela aqui, ela está ligada direto no capacitor, o restante está aberto, né? Então, o que ela vai fazer? Quando eu ligo essa bateria no capacitor, vai carregar esse capacitor, vai encher ele de carga positiva de um lado e negativa de outro, armazenando energia, né? Eu vou fazer isso só para iniciar o sistema, né? Então, deixa eu colocar aqui de novo essa visão realista aqui. Então, na hora que eu ligo a pilha aqui, deixa eu dar play, pronto. Quando eu ligo essa pilha, bom, vocês viram o raiozinho que pulou aí, a pilha carregou o capacitor, cheio de carga positiva aqui vermelhinha e negativa aqui embaixo, né? Agora eu desliguei. Com esse capacitor carregado, eu vou ligar esse circuito RLC. O que vai acontecer? O circuito fechado, o capacitor vai descarregar, vai começar a fluir corrente em um sentido. Só que quando passa a corrente aqui na bobina, lembra, passando corrente aqui no enrolamento, pela lei de Lenz, você tem um campo magnético oposto a essa circulação de corrente, então você vai ter uma acumulação de energia de fruto magnético aqui, e enquanto vai carregando o capacitor no outro sentido. Só que esse campo magnético gerado aqui, armazenado aqui, vai produzir também uma oscilação no outro sentido. Então você começa a ter vou ligar aqui, ó. Então reparem, está descarregando o capacitor num sentido, carregando no outro. Só que aqui gera um campo magnético oposto que faz ter energia para voltar a circular. Então você tem um movimento aqui alternado de corrente
Tá? Então você tem um circuito de corrente alternada. Então é comum construir circuitos de corrente alternada com capacitores e indutores, pois eles armazenam campo magnético e campo elétrico. O campo elétrico vai oscilando. Tá? Então dá pra gente explorar aqui depois. Se você pegar, por exemplo, aqui um voltímetro, colocar na bobina, no indutor, você vai ter um pico aqui de -6 de tensão, depois provavelmente vai até +6 aqui também, acho que nem chegou em +6, né? Enfim, ele tem essa oscilação que vai reduzindo, né? Vai gastando essa energia porque a lâmpada está consumindo energia, então ele vai oscilando até parar. Dá para colocar o gráfico aqui, também cadê? Poderia colocar aqui um gráfico, também aqui no indutor, e aí analisando essa situação, né? Enfim, tá? Então dá para ficar brincando com essas coisas aqui. De todo modo, então eu consigo produzir circuitos que geram uma corrente alternada com uma certa frequência. Se eu mudo a indutância da bobina, ou se eu mudo a resistência, ou se eu mudo a capacitância, eu vou alterando as características do circuito, mas a frequência de ressonância só depende da indutância e da capacitância, não depende da resistência. A resistência, o que ela vai fazer? Se ela for maior, ela vai fazer uma corrente, a corrente ser menor. Se a resistência for pequenininha, vai fazer a corrente ser maior. Mas a frequência de oscilação continua sendo só dependente da indutância e da capacitância, né? Bom, visto isso, a gente pode olhar para as ondas eletromagnéticas então, já que a gente está falando de osciladores, então dá para falar das ondas eletromagnéticas, né? Retomando as equações de Maxwell da aula passada, então essa aqui é uma síntese do eletromagnetismo. Lei de Gauss da eletrostática. Carga elétrica gera campo elétrico. Então, olhando aqui na forma integral, né? Numa superfície fechada, flui um campo elétrico que depende exclusivamente da carga em seu interior, no interior dessa superfície, né? Então lembra lá, se tivesse uma bola, quanto que está fluindo de campo elétrico pela película da bola ali, pela pele da bola? Depende da carga elétrica que tem dentro dela. Então, as cargas elétricas externas não interferem no fluxo de campo total, né? No campo elétrico que flui pela superfície fechada. No caso da lei de Gauss do magnetismo, segundo a equação de Maxwell, numa superfície fechada o fluxo de campo magnético é zero, porque não existe monopolo magnético. Então, qualquer que seja a fonte de magnetismo, ela gera um campo de linha fechada e, portanto, não tem só norte ou só sul. Todo campo magnético tem sentido norte e sul de forma fechada. Terceira equação de Maxwell, a lei de Faraday. Variação do campo magnético gera campo elétrico. Ou seja, se eu vario o fluxo do campo magnético no tempo em uma superfície, ele gera um campo elétrico linear ao redor dessa variação de fluxo. Gera um campo circular ao redor dessa variação de fluxo magnético, né? E a lei de Ampère-Maxwell, corrente elétrica gera campo magnético, ou variação do campo elétrico gera campo magnético, né? Então aqui a gente tem a síntese do eletromagnetismo. Carga em repouso gera campo elétrico, carga em movimento gera campo magnético, além do campo elétrico. Variação do fluxo magnético gera campo elétrico, variação do fluxo elétrico gera campo magnético. A partir então das equações de Maxwell e da solução, aí você pode fazer a solução no vácuo, a solução para cargas isoladas, enfim. A partir da solução das equações de Maxwell é possível demonstrar que oscilações nos campos elétricos ou magnéticos devem gerar ondas eletromagnéticas. E aqui eu estou falando de oscilações, tá? Reparem, olhando para as equações, uma variação, se fosse uma variação linear do campo magnético, ia ter um campo elétrico constante. E aí acabava o assunto aí. Se eu tenho uma variação quadrática do campo magnético, vai ter uma variação também quadrática lá do campo elétrico. Se eu tenho uma variação senoidal desse campo magnético,
Então vai ter uma variação senoidal também do campo elétrico, né? Porque quando esse aqui está aumentando, esse aqui vai aparecer com um certo valor. Se ele começa a reduzir, esse aqui vai aparecer com um valor um pouco menor. Então, se eu faço uma oscilação, por exemplo, senoidal no campo magnético, gera um campo elétrico senoidal. Só que o campo elétrico senoidal também gera um campo magnético senoidal. E isso vira uma onda eletromagnética no espaço, né? Se a gente calcular a velocidade de propagação dessa onda no vácuo, vai dar esse valor, 1 sobre a permeabilidade magnética do vácuo e a permissividade elétrica do vácuo, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. De acordo com o Maxwell, ainda lá no final do século XIX, esta velocidade de propagação, né, das ondas é tão próxima da velocidade da luz que parece que temos fortes motivos para concluir que a luz em si, incluindo calor radiante e outras radiações do tipo, é uma perturbação eletromagnética na forma de ondas propagadas através do campo eletromagnético, de acordo com as leis eletromagnéticas. Pouco depois, o Maxwell publica os trabalhos em 1870. Em 1890, o Hertz vai conseguir produzir e absorver e receber ondas eletromagnéticas via uma antena e um receptor, né? E dali para cá, agora a gente usa a todo momento esses aparelhos com os diversos tipos de ondas, né? Bom, algumas consequências e interpretações das equações de Maxwell, ou de todos os trabalhos aí do Gauss, do Faraday, do Ampère, todo mundo que a gente viu. Eletricidade e magnetismo são fenômenos de mesma natureza, tá? Não são de natureza diferente, são de mesma natureza. Campos variantes elétrico-magnéticos geram outros campos. Campos oscilantes geram campos oscilantes, que é o princípio das ondas eletromagnéticas. A luz é uma onda eletromagnética e a velocidade da luz e de qualquer onda eletromagnética é constante. No caso, no vácuo, é o maior valor que ela atinge, pois não tem interação com partículas carregadas, é de 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Bom, o simulador a gente já usou aqui no começo do vídeo, ou no vídeo anterior, agora já não me lembro. E, concluindo, para a gente olhar para o espectro das ondas eletromagnéticas, essas ondas são transversais e têm campos perpendiculares entre si. Então vale a pena retomar, né, lembrar algumas coisas. O que são ondas transversais? Propagação se dá num sentido, a oscilação se dá num sentido e a propagação se dá num sentido transversal, perpendicular à propagação. Então, oscilação, por exemplo, aqui está na vertical, que a gente poderia usar aqui no Z, e a propagação, a onda viaja com velocidade em J, nesse exemplo aqui, né? Ou em Y, né? Tá, então você tem uma direção de propagação, campo elétrico oscilando num sentido e o campo magnético oscilando no sentido perpendicular ao campo elétrico. Isso se dá por conta lá das equações 3 e 4 de Maxwell, em que a vibração do campo elétrico, ou a variação do fluxo elétrico, gera um campo magnético em forma de linha circular ao redor dele, né? Então é sempre perpendicular, ali tem um raio em função da variação da oscilação. Dá para a gente, dependendo do referencial que a gente usa, né, estabelecer equações para o campo elétrico, sempre, no caso aqui, uma função senoidal. Diferentemente lá daquelas funções de corrente, de tensão que a gente estava usando no vídeo anterior, para a corrente alternada, lá a gente estava preocupado só com a variação da corrente e da tensão no tempo, né? Então você tinha lá um valor seno cosseno de ômega t. Aqui, como ela está se propagando no eixo Y, no meu referencial aqui, então essa onda eletromagnética ela vai ter uma intensidade em função do espaço e do tempo, né? Então, se a gente olha para esse exemplo aqui, cadê? Quando eu coloco aqui para oscilar, cadê o campo? Ou a curva, mais fácil a curva. Deixa eu interromper, deixa eu ver se dá para recarregar.
Não dá. Bom, enfim, eu queria... agora zerou aqui, deixa eu colocar para oscilar de novo. Então, claro, essa onda vai levar um tempo, né? A partir do momento que eu coloco para vibrar aqui, ela leva um tempo para se propagar. Então, se eu pauso aqui, por exemplo, nessa posição que eu coloquei aqui o cursor do mouse, a onda tem uma certa intensidade e está variando aqui, tem um certo valor aqui, uma intensidade. Aqui, por exemplo, ela está muito mais alta. Aqui tem uma intensidade negativa, enfim. Então, em cada posição no espaço de propagação, vai ter uma intensidade desse campo. Se eu não olho para a posição, olho para o tempo, então eu vejo que a onda, cada instante de tempo, ela tem uma característica. Nesse instante ela tem essa característica, nesse instante ela tem essa, nesse instante tem essa, nesse instante tem essa. Então, eu posso, quando eu analiso uma função de onda, eu preciso olhar para o espaço e para o tempo. Por isso que fica uma variável, como chama aqui um membro dentro do seno? Esqueci o nome agora. Mas tem um fator dentro do seno que depende do tempo e um fator que depende do espaço, da posição. O campo elétrico aqui está no sentido de K, no meu referencial, e aqui no sentido de X está o campo magnético no meu referencial, aqui, né? Como produzir ondas eletromagnéticas? Bom, a gente já viu aqui nas representações, oscilando partículas com carga, positiva ou negativa. Tá? Você oscilando partículas com carga, você produz ondas eletromagnéticas. Exemplos. Uma chama, né? Uma chama como essa aqui dessa vela. Aqui embaixo, onde está se dando a combustão aqui no pavio, você tem um gás muito quente, seja gás carbônico, monóxido, enfim. Você tem um gás muito quente, e esse gás muito quente, lembra que temperatura tem a ver com velocidade de vibração das partículas. As partículas estão vibrando tanto aqui, que está emitindo essa onda eletromagnética que a gente chama de luz azul. O gás vai esfriando conforme ele sobe, e aí esfriando ele passa a emitir ondas eletromagnéticas com menos intensidade, com menos frequência, porque está esfriando, na faixa do amarelo e do vermelho, enfim. E aqui em cima, o gás já esfriou um pouco mais, e aí ele está emitindo ondas eletromagnéticas, produzindo na faixa do infravermelho, que o nosso olho não consegue enxergar, mas que se você colocar a mão aqui, você vai sentir que está quente, né? Cadê? Outro produtor de onda eletromagnética é o Sol, né? O Sol, com as milhares e milhares de fusões nucleares por segundo, produz onda na faixa do visível, bastante, né? Ainda bem. E também produz no infravermelho, que são ondas de calor. Também produz ultravioleta, que faz a nossa pele ficar bronzeada, ou ter câncer, também tem as duas opções. E produz outras ondas também, em outras faixas com menos intensidade, né? Uma máquina de raio-x, por exemplo, ela produz ondas na faixa do raio-x, que é uma onda com uma frequência bem mais alta que a luz visível, que o ultravioleta, né? Um roteador, por exemplo, produz ondas na faixa das ondas de rádio. Agora não lembro, 800 MHz, acho que 800 MHz, né, nessa faixa. Ondas de Wi-Fi, enfim. E um gatinho também, por exemplo. Coloquei o gatinho porque é bonitinho, mas poderia ser minha foto aqui. A gente também, na temperatura de funcionamento do nosso corpo, né, 36, 37 graus Celsius, as moléculas estão vibrando com uma frequência tal que emite ondas do infravermelho, na faixa ali do infravermelho. Se a gente fica com febre, por exemplo, 39 graus, 40 graus Celsius, todas as partículas do corpo, principalmente do sangue, estão vibrando com mais intensidade, porque está com a temperatura maior e, portanto, vai emitir uma onda com uma frequência um pouquinho maior, um infravermelho com uma frequência maior. Então, esses termômetros, por exemplo, de infravermelho, bastante usados em 2020, Jesus, né? Eles captam a onda de infravermelho que a gente emite
e ver a partir da frequência dessas ondas qual a temperatura da fonte, né? Então tem uns boatos que surgiram, algumas histórias atrapalhadas de que não pode medir na testa porque a onda do termômetro vai entrar no cérebro. É assustador, mas dá dó da população, né? Porque é ignorância, né? No sentido de que ignora o funcionamento do corpo e o funcionamento dos termômetros, né? Enfim. E como absorver essas ondas, né? Então a gente viu como produzir ondas eletromagnéticas, como absorver. Vibrando, e aqui a importância da ressonância, né? Vibrando por ressonância partículas com carga positiva ou negativa, que tenham frequências naturais equivalentes à da onda, né? Essa última imagem, então, da aula, 2 slides. Primeiro, esse é o espectro eletromagnético. Hoje a gente conhece bem a mínima frequência possível que a gente consegue produzir uma onda eletromagnética para ter energia suficiente para a onda se propagar pelo espaço, é na faixa aqui de 100 ou 1000 Hz. 1 kHz. Tá? A frequência está aumentando para a esquerda aqui. Então as menores frequências, na faixa de 100 ou 1000 Hz, mas tem pouca energia, a onda é absorvida pelas partículas no espaço, se tiver ar, enfim, muito rapidamente. Com uma frequência um pouco maior, da faixa aqui de 100 1000 Hz ou 100 kHz, você já consegue produzir ondas com uma energia suficiente para se propagar por uma grande distância, no sentido humano, né? E aí foram os primeiros rádios AM, enfim, que surgiram com frequências aqui de 100 kHz, 500 kHz, enfim. Com o avanço da tecnologia, a gente consegue produzir ondas de megahertz, que aí tem mais energia, você consegue mais precisão e menos perda de sinal ao longo do espaço, né? E aí você tem todas as ondas FM, as ondas de TV, de celular, enfim, nessa faixa dos megahertz aqui. Quando chega nos gigahertz e terahertz, você já tem as ondas de infravermelho e micro-ondas, são ondas de calor. Então as ondas que, quando a gente está lá exposto ao sol esquentando, a gente está recebendo essas ondas de micro-ondas aqui, de infravermelho, né? O próprio forno de micro-ondas é um avanço da tecnologia, né, da década de 50, 60, quando você constrói o forno micro-ondas, você produz ondas com essa frequência aqui de 10 a 11ª, que interagem, que produzem ressonância em moléculas de água, né? Então cada molécula que compõe as coisas, né, tem uma certa frequência de vibração natural. A ideia do micro-ondas é, como a grande maioria dos alimentos é feito de água, né, contém água, você produz uma onda com uma frequência de vibração semelhante à frequência de oscilação natural da água, e aí essas moléculas passam a absorver essa energia e vibrar, como aquele pêndulo que a gente mostrou. E se está vibrando mais rápido, vai vibrando também as moléculas de outras coisas, não só de água, aí por contato, colisão, né? E você tem um aquecimento do alimento, né? Então coisas que não têm água praticamente não aquecem no micro-ondas. Coisas que têm muita água aquecem muito, né? Tipo batata. Batata esquenta aqui só. Por fim, então passando aqui do infravermelho, calor, a gente chega no vermelho, e aqui tem um zoom aqui. Esse é o espectro visível à nossa retina, né? Nosso olho consegue enxergar essa faixa de cores, a não ser que você seja daltônico. Tem daltônico que não pega a faixa do verde, tem daltônico que não consegue processar a faixa do vermelho ou do azul, enfim. Então aqui com baixa frequência, do visível, mais baixa frequência é o vermelho, você vai aumentando a frequência, a energia vai chegando no amarelo, verde, azul e assim por diante, até chegar no violeta. E aí nosso olho, cada pessoa enxerga mais ou menos uma faixa parecida com essa, né? E depois entra no ultravioleta, com mais frequência nos raios-x, raios gama e raios cósmicos. Importante finalizar aqui que com o ultravioleta para frente, você tem ondas com alta frequência, 10 a 16, 10 a 17 Hz, e que, portanto, tem um comprimento muito pequeno de oscilação, o lambda lá das ondas, né?
não tinha falado dos comprimentos, mas aqui você tem comprimentos de metros e quilômetros, depois vai centímetros, micrômetros, por isso micro-ondas, né? E aí você chega nos comprimentos menores que 1 nanômetro, 1 angstrom, né? E aqui, do ultravioleta para cá, a gente tem o que a gente chama de ondas ionizantes, ou radiação ionizante. Por quê? Porque o comprimento é tão pequeno e a frequência é tão alta que ela entra em ressonância com ligações elétricas, entra em ressonância com partículas subatômicas, e aí podem causar alteração nas ligações elétricas, por exemplo, de células, ou de um cromossomo, ou de quebrar uma molécula do nosso corpo e, portanto, produzir uma célula defeituosa, causar um tumor, que pode ser um câncer, enfim. Então, frequências acima do ultravioleta são frequências que a gente chama de ionizantes. Frequências abaixo do visível aqui, ou até do ultravioleta mais baixo, não ionizam as moléculas, não ionizam as partículas e, portanto, não causam problemas desse tipo, né? Perfeito. Então era mais ou menos isso que eu tinha para falar sobre ondas eletromagnéticas. Há diversas interações possíveis entre ondas e partículas, entre onda e matéria, né? Então a gente já viu, por exemplo, produção, você pode produzir ondas a partir de oscilação de matéria. Absorção, então você pode absorver a energia das ondas a partir da ressonância. Você pode refletir as ondas, você pode refratar. A refração, por exemplo, é um fenômeno que a gente poderia explorar muito mais em outro momento, porque trata do que é transparente e o que não é transparente para determinadas ondas, né? Então, no caso de um raio-x, os ossos são praticamente opacos, absorvem a energia do raio-x, enquanto que os músculos, a pele, o sangue, refratam, deixa passar o raio-x, é transparente. Então você consegue ver os nossos ossos quando você tira uma chapa com raio-x, né? Enfim, tem dispersão, difração, tem uma série de fenômenos possíveis quando se dá a interação entre onda e partícula. No caso de exemplos de exercícios, capítulo 31 e 32, essa aula é muito mais conceitual do que algébrica. A gente não vai entrar nas funções de ondas agora, na última semana do curso. Então eu não vou fazer resolução de exercícios por esses motivos, né? Primeiro que a maioria dos exercícios dessa vez são conceituais e os conceitos foram discutidos aqui ao longo dos vídeos. Se tiver alguma resolução algébrica, vai ser apenas para verificação de uso das equações, nada muito que exija exemplos, é coisa que vocês já sabem fazer de olho fechado. Entender essas relações fenomenológicas aqui é o mais importante para mim nesse curso de Física 3. Entender a relação entre partículas e ondas, campos e matéria. E também para a gente concluir o semestre de uma forma diferente, né? Então fiz uma listinha lá com uns 10 exercícios, quase todos conceituais, bastante simples, para fazer uma conclusão dessa aula. Ok? Então, bom final de semestre, cuidem-se, estarei nos atendimentos aí conversando com vocês.